noite, pessoal do Agora Talks Podcast. Eu sou o Maicon de Souza, do meu lado está o Wilton Leonardo. Tamo na área e se derrubar, já sabe, né? Muito boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos ao podcast mais relevante de BH, que é o Agora Talks. Aqui nós dizemos aquilo que os outros não dizem. E para honrar aí o nosso slogan, a gente vai ter um bate-papo hoje de outro nível, que todas as pessoas que estão nos assistindo vão se engajar demais. Inclusive já quero comentários, tá? E também se você conhece alguém que gosta desse tema que você já leu aí na descrição, que é um tema relevante, já envia para essa pessoa, para ela poder sintonizar aqui e bater um papo com a gente, porque aqui o papo é livre e a mente também. Estou aqui do meu lado com o Wilton Leonardo. Fala, galera, tamo na área e se derrubar é pênalti. Rapadura é doce, mas não é mole não. E, como de costume, gostaria de dizer que eu poderia estar matando, poderia estar roubando, poderia estar divulgando o jogo do Tigrinho, que é pior ainda, mas não estou fazendo nada de errado. Estou simplesmente, humildemente, pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar este vídeo para alcançar mais e mais pessoas. Não é mesmo, Maicon de Souza? Exatamente. Antes de falarmos aí dos nossos patrocinadores, né, vamos primeiro apresentar o nosso convidado, porque a plateia já está ansiosa para saber quem é esse tal de Wagner Gaspar. Esse camarada vem bombando no TikTok, né, cara? É assustador como o cara não para de crescer. Exatamente, o engajamento dele está cada vez nas alturas e não é para menos, né? O cara realmente é muito bom naquilo que faz. Elegante, né, também. Elegante, né? Autor de alguns livros aí, o cara dispensa comentários. Pois é, tanto que quando é um episódio com ele, eu fico até olhando pro meu guarda-roupa pensando, poxa, eu sei que é certeza que ele vai estar elegante, então eu preciso estar mais ou menos equiparado, embora eu não vou conseguir ficar tão elegante quanto, né? E o mais legal aí ainda é que nós temos a honra de dizer que ele é amigo nosso, né, cara? Exatamente, com certeza. Então, sem mais delongas, já vamos aqui mostrar para o pessoal que quer saber dele. Seja muito bem-vindo. Gaspar, obrigado, seja bem-vindo a mais uma demais. vez aqui. Eu já sou fã de carteirinha agora, só falta a carteirinha agora, né? Exatamente. É isso aí, somos fãs uns dos outros, então. Prazer enorme, gente, estar aqui de novo. Muito obrigado aí pela honra, pelo convite. Espero contribuir aí com vocês. E como é sua terceira participação aqui no Agora Talks, como já é uma tradição aqui da casa, né, Wilton? Você terá o direito de, no final do episódio, pedir uma música, do qual a gente vai colocar ela como música da foto oficial aqui desse episódio, tá? No Instagram. Já vai pensando aí a música que você mais gosta, da qual você mais se identifica, pra gente colocar ela lá. Tá? Pra gente postar amanhã no Instagram com a foto que vamos tirar hoje. Exato. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente vai falar dos patrocinadores daqui a pouco, rapidinho. Eu gostaria que você falasse, para quem não te conhece, quem é o Wagner Gaspar aí, dá uma resumida pra gente, para depois a gente aprofundar nos assuntos. Perfeito, vamos lá então. O Wagner Gaspar é uma pessoa apaixonado pelo universo mente, tudo que envolve saúde mental, tudo que abarca o cérebro, conhecimento humano. E tenho me descoberto nisso, né? Descobri muito sobre mim nessa área, nessa filosofia da mente, e tenho então compartilhado minhas experiências, tenho compartilhado todos os meus estudos, tudo aquilo que eu tenho me alimentado acerca da mente, tenho compartilhado com as pessoas em prol a ajudá-las a pensar melhor. Isso que é o mais incrível, né, cara? Isso. E vem ajudando muita gente mesmo. Perfeito, perfeito. E tem crescido, acredito que o meu trabalho ele tem sido, de certa forma, importante para muitas pessoas que me dão esse feedback também. Só pelos vídeos, na verdade, elas comentam que tem mudado a sua forma de pensar, tem mudado seu comportamento, porque tem refletido bastante. E é satisfação enorme, né, poder contribuir com as pessoas, poder ajudar de certa forma. Então muito prazer. E meus parabéns, porque não é fácil estar numa rede que começou
só viralizando dancinha e obrigado pela rosa e não sei o que, e você lá colocando seu conteúdo relevante e atingindo milhares e milhares de visualizações. E detalhe, o conteúdo dele não é aqueles vídeos de 15 segundos, de Exato. 30, não. Realmente são vídeos bem trabalhados, vídeos longos, né? Sim. Já tem vídeo de mais de 5 minutos e as pessoas ficam assistindo até o fim, comentando, compartilhando, aquela coisa toda. É porque Isso dá aí resultado, louvável. transforma a vida das pessoas, cara. Isso é muito foda, cara. Meus Exato. parabéns. Só vou pedir um minutinho para falar da melhor de Minas Gerais. A Implantar Telecom, galera. O link tá na descrição. É a melhor internet do Brasil. O mundo hoje, no século XXI, não pode viver sem internet. E tem que ser uma internet das boas. Para sua Netflix não travar quando você estiver maratonando aquela série ou quando você estiver jogando um jogo online. A equipe deles aqui é a melhor. Eles ficam de prontidão 24 horas por dia monitorando a sua internet para mantê-la em alto nível. Então, se você quer uma internet melhor, venha para Implantar, mude para Implantar. O link está na descrição. Tamo junto. Clica lá. E eu, como todo bom mineiro, preciso falar de café. Não vivo sem. Tanto que parece que é proposital quando me alocaram aqui nessa cadeira, porque, como podem ver, atrás de mim fica a máquina do café Belo Vale. Não só a máquina, como também insumo. Então, se você tem a sua empresa, ou se tem o seu pequeno comércio, aquela coisa toda, e quiser contratá-los, vá sem medo, viu, gente? Belo Vale Café, muito bom. Eu já chego até mais cedo aqui no podcast para ficar tomando aqui o café, o chocolate quente. Daqui a pouco vai colocar uma cota para mim aqui, ó, só 2 ou 3 aí, você tá bebendo demais. Mas é porque é muito bom, vale a pena, sem contar que é muito prático. O link tá aí na descrição desse episódio, contrate a locação aí da máquina Belo Vale. E só um último recado também, né, gente? Editor, vou pedir para você colocar na tela aí, né? Alguns dias atrás eu anunciei o e-book Timidez Nunca Mais, que é um guia prático aí, né? Para quem já me conhece aí como autor, é minha segunda obra, né? A primeira é A Miserável Banalidade do Descartável, mas esse e-book aí eu resolvi fazer atendendo a uma demanda existente que cada vez mais aumenta, né? A gente sabe que a internet aí está bombardeando a gente de informação e algumas pessoas são muito tímidas e gostariam de ter, talvez, um podcast, talvez ser influenciador, poder gravar ou até mesmo poder ter boas relações interpessoais. Só que acabam se deparando com a timidez e a timidez, gente, é coisa séria, precisa ser tratada. É claro que este livro não substitui um atendimento psicológico, mas ele ajuda demais a você dar os primeiros passos aí para você vencer esse problema que é a timidez. Então, se você quiser adquirir esse e-book, o link está aqui na descrição também. Pode ir sem medo, eu garanto, porque eu, como um ex-tímido, hoje falo para milhões aqui no Agora Talks Podcast e também nas minhas redes sociais também. Então, garanto para vocês que todo o ouro eu coloquei nesse livro aí, que vocês vão ter acesso e vão aprender aí a como destravar a timidez, ok? Então pode ir sem medo, beleza? Vamos lá, Wilter? Boa, bora lá. Então vamos primeiro, para não deixar o nosso convidado com sede, né, Wilter? Como é uma tradição aqui da casa, uma caneca personalizada, ele tá até colecionando, viu, gente? Wagner Gaspar essa está aí é o que colecionando. A terceira, a terceira, né? aí, ó. Obrigado. Nossa, mais uma aí para coleção lá. E dessa vez lendo um livro. Vamos ver aí, olha lá. Dentro da famosa Ágora. Perfeita. Exato. Essa fez jus ao nome mesmo, hein, Du? Exatamente, é o nome do podcast. E, Wagner, para a gente já iniciar aí com o pé direito aí o nosso episódio, né? O tema principal é a questão dos vícios e virtudes, né? Parece até a música do Charlie Brown Jr., mas não é sobre ela que vamos falar aqui, embora ela seja interessante também. Mas eu queria que você explicasse, Wagner, porque assim, tem muitas pessoas que acabam confundindo vício e também a própria virtude. Primeiramente, o vício acreditando que é só quando a pessoa está atolada na questão de bebida, de cigarro ou de drogas. E, em contrapartida, tem pessoas que acreditam que virtude é você só ser uma pessoa legal, bondosa e generosa. É uma visão muito reducionista, mas a gente sabe que existe toda uma complexidade por trás desse tema, que a neurociência ela entra aí como um apoio para entender, desvendar e cavar fundo para compreender os vícios e virtudes e fazer com que a pessoa possa usar ferramentas para se tornar alguém melhor. E aí eu queria que você
para dar um start aí no nosso episódio, explicasse, né, do ponto de vista da neurociência, o que é um vício e o que é uma virtude. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Então, o vício, a gente tem que começar ampliando a nossa ideia de que o vício ele não se reduz somente à questão química, como cigarro, bebida, álcool, de modo geral, mas o vício também ele é tido como comportamental, emocional, inclusive no que diz respeito à mente, existe também o vício do pensamento, que é quando a mente de determinada pessoa ela está condicionada a pensar de uma determinada forma. Porque o que é o vício, de modo geral? O vício é um comportamento que a gente repete tantas vezes até ele se tornar um vício, né? De forma inconsciente, porque acaba se tornando um padrão ali. Então, por exemplo, no que diz respeito a pensamento, vamos começar por aí. Inclusive para ampliar essa ideia de que o vício não se limita só à questão química, tá? Mas no que diz respeito a pensamento, uma pessoa que ela tem, por exemplo, uma percepção de mundo muito negativa, por exemplo, ela já está condicionada a enxergar o mundo conforme acontece na mente dela. Então é muito natural que o pensamento dessa pessoa seja sempre aquele pensamento negativo. Por quê? Ela repetiu tantas vezes essa forma de pensar que aquilo se tornou um padrão de pensamento negativo no caso. Aí vira um pensamento limitante, né? Isso, exatamente. E isso vai se ramificar para a questão da emoção, porque uma vez que eu penso negativamente, eu sinto também, então acabo reforçando na questão sentimental também, e isso pode se alastrar para a questão química da coisa, a pessoa já passa ali da percepção sentimental e ela começa, por exemplo, a externar isso em consumo de medicamento, drogas, álcool, enfim. Uhum. Interessante, cara. E a parte da virtude, o que que ela seria e de que maneira esses dois opostos eles podem ter algum tipo de correlação? Sim. Então vamos pegar primeiramente o vício como uma questão moral. Porque quando se fala em vício, o próprio nome em si, ele já carrega esse peso moral. Se fala, por exemplo, a pessoa é viciada em tal coisa, isso traz um certo peso, né? Mas quando a gente fala em vício, a gente tem que entender que esse vício, primeiramente, ele começou em um dado momento para aquela pessoa, em alguma situação específica, casos em que a pessoa, por exemplo, vamos pegar adolescentes, né? Que hoje a grande maioria é viciada em alguma coisa, devido à disfunção no lar, do relacionamento dos pais, à disfunção familiar, isso pode desencadear um certo tipo de vício como forma de fuga. Aí essa pessoa, ela já sai dessa condição moral da coisa em si, do ser correto, do ser honesto, como eu vou me portar diante da sociedade fazendo isso, para uma questão comportamental mesmo. E aí ela começa, por exemplo, um cigarro com os amigos, e daí aquilo vai se alastrar para outras coisas, aí vem a bebida, aí vem, sei lá, uma maconha, aí vem, né, vai só se aprofundando. E chega um ponto que essa pessoa já está tão atrelada nisso, né, que ela já começa a questionar o seu próprio valor. Uhum. Porque diante da sociedade ela não tem credibilidade, diante da família ela não tem credibilidade, diante dos amigos ela não tem, e isso acaba fazendo com que, ou cooperando de certa forma, para fazer com que a pessoa se aprofunde cada vez mais, porque primeiramente a percepção dela já é como se ela já estivesse na lama, por exemplo, então não há mais o que ela possa fazer em relação a isso, e ela acaba se entregando cada vez mais. Né? Então, acho que em termos de virtude, como você fala, isso tá bem correlacionado, porque se a pessoa ela não consegue ter essa percepção de si mesma em relação ao que ela está vivendo, em relação ao que o vício está causando na vida dela, afetando todas as áreas, muito dificilmente ela vai conseguir enxergar a vida dela, melhorias, tanto no âmbito familiar, social, fora dessa percepção do que ela já está, que no caso é o vício, sabe? Uhum. E o legal é que você falou que o vício ele tem muito a ver com a questão dos pensamentos, né? Sim, sim. Então a gente pode partir desse pressuposto de que se eu alimento pensamentos destrutivos ou pensamentos que não me coloquem para frente,
isso é uma tendência a criar um contexto que vai me fazer sempre cometer os mesmos erros, a repetir padrões, né? E assim, é possível uma pessoa se autodiagnosticar em relação a isso, começar a enxergar padrões viciosos e poder interromper esse ciclo vicioso ou não? Ela Sim. precisa de uma ajuda profissional para isso, porque eu estou te perguntando isso porque eu lembrei daquela frase do José Saramago: para você enxergar a ilha, você tem que sair da ilha. Só que esse é um exercício assim, tanto quanto complexo, Sim, né? Nem sim. todo mundo consegue de fato sair da ilha. Sim. E aí eu queria que você explicasse, né, se é só com ajuda psicológica mesmo ou em paralelo a pessoa consegue ir por conta própria. Perfeito. É claramente possível, a pessoa ela consegue se auto-perceber, porque tudo parte da consciência, né? Então, a pessoa, quando ela faz esse autodiagnóstico, ela compara a vida dela, como que a vida dela está devido ao que está acontecendo com ela, devido àquele vício, por exemplo, ela já consegue dar pequenos passos, que começa com a percepção, a autopercepção, para que ela consiga dar pequenos passos para mudar aquela situação. E aí talvez caiba uma ajuda profissional, mas tudo vai partir da percepção desse indivíduo. Ele tem que reconhecer. Até porque uma pessoa que ela procura um profissional, ela já está mostrando que ela não quer estar naquele lugar que o vício a colocou, né? Ela não quer continuar ali presa naquilo. Então, só pelo fato de ela procurar uma ajuda profissional, ela já está mostrando claramente que ela quer sair daquela condição. Mas sim, é claramente possível. Começa com a percepção em que o indivíduo ele vai olhar para as áreas da vida dele, vai perceber que todas as áreas da vida dele estão afetadas devido ao vício, e isso, de certa forma, é um impulso para ele se autorresponsabilizar e querer sair daquilo. Interessante, cara. Uma dúvida. Segundo Freud, temos id, ego e superego e ego. Sim. Baseado nisso, nós podemos comparar o id com os vícios, o superego com as virtudes e o ego ali tomando suas escolhas? Sim, aí vai mexer um pouquinho com várias posições filosóficas acerca disso, só que tem algo interessante que quando, por exemplo, o self, né, quando você olha para a questão do eu, a gente vai ter ali uma visão muito multifacetada, porque esse eu, ele tem toda uma camada que o constrói. Tem o seu eu emocional, tem o seu eu espiritual, tem o seu eu carnal, né, composto por matéria, tem o seu eu energético, agora estendendo um pouco mais. Então é multifacetado quando a gente vai falar disso. E é muito comum a gente se prender na questão do ego, do alter ego, do id, enfim, porque é multifacetado. Nós, como seres humanos, de certa forma, já somos complexos, né? E multifacetados acerca de muitas coisas. Mas dentro desse ponto, eu acho que a gente tem que cavar camada por camada, entender o que cada uma delas representa aos nossos olhos, para nós mesmos, na nossa percepção de eu, e aí a gente vai meio que colocando cada peça dessa no lugar. Então não é tão simples assim, Não, você não segurar as rédeas do ego e falar, vou tomar as decisões certas, não vou deixar o vício me dominar. Sim, então, tem outras influências, né? O que seria o certo para tentar vencer aquele tipo de vício que atrapalha a sua vida e te deixa na beira de um abismo, digamos assim? Eu parto do princípio que é a consciência. Nós veremos, por exemplo, muitas técnicas, inclusive na terapia mesmo, na neurociência, e vários profissionais que trabalham com curas quânticas, por exemplo, cada um com a sua abordagem. E, por exemplo, uma técnica em si, ela pode ajudar, mas ela não vai transformar. Ela só ajuda aquelas pessoas que não são, de certa forma, autodidatas, que não conseguem se autodiagnosticar, sabe? Então, a técnica pode te ajudar nesse ponto, porque a técnica vai requerer de você repetição. Aí você repete até aquilo se tornar um comportamento, um padrão, um novo padrão. Mas, para que a gente consiga, de fato, mudar um vício, eu acredito fielmente que parte da autoconsciência.
Eu sei que a gente vai entrar em outras questões aqui, porque se a gente for olhar só em termos de autoconsciência, era para o mundo estar bem melhor, né? Porque bastava Verdade. a pessoa se tornar consciente, Bastava pronto, querer, né? resolveu. Mas aí vai mexer em muitas outras questões do ser também, entrando no que nós falamos. Mas eu tenho para mim que parte da autopercepção. Eu, pelo menos, consegui diagnosticar questões em mim fazendo essa autoanálise mesmo. Então, é um autoestudo, é um olhar para dentro, né? A gente fala muito, o Wagner, na questão do desejo, né? Inclusive, é um autor que a gente estava conversando em off, Sim. que é Schopenhauer, que ele bate muito nessa tecla, né? Da questão que a vida, ela é um pêndulo, né? Entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Perfeito. E aí entra muito a questão do desejo, que a gente, o tempo todo, nós estamos desejando alguma coisa. Só que chega num ponto que a gente alcança aquele desejo, consegue realizá-lo, ele deixa de ter aquela mágica que fez com que a gente movesse mundos e fundos a ponto de tê-lo. E assim, o vício está totalmente correlacionado com essa questão, né? E como que uma pessoa ela pode identificar quando ela quer muito uma coisa, se ela está sendo movida de fato por um desejo autêntico, saudável, ou se ela está de fato viciada naquilo? Existe alguma possibilidade de ela ver, né, antes disso? Sim, perfeito. Aí nós vamos voltar novamente para a questão da autopercepção. Eu preciso sondar a intenção. Acho que começa por aí. As motivações que giram em torno daquilo que eu quero, ou que eu digo que quero, ou que eu acho querer, né? Por exemplo. Porque é muito complexo nós, quanto seres vivendo assim em sociedade, por exemplo, a gente vai comparar, né? A gente vai comparar a vida do outro, o status que o outro tem, e existe também uma ideia implantada social de felicidade, que deturpa o real sentido de felicidade. Para muitas pessoas, a felicidade ela está correlacionada a coisas materiais, né, a bens, a posses, enfim. E se eu tenho essa ideia de felicidade, se a minha felicidade está condicionada à matéria, isso prova que eu estou preso à matéria. Suponhamos que eu queira, que a minha ideia de felicidade é definida por um bem específico que eu quero alcançar. Quero comprar um apartamento, por exemplo, o meu primeiro imóvel. Quantos meses ou anos eu ficarei ali até eu poder usufruir de fato daquele bem em si? Eu vou financiar, sei lá, 360 vezes? Isso é quanto tempo pagando aquele imóvel? Então, se eu me prendo a essa ideia de felicidade, condicionada à matéria, se eu condicionei a minha felicidade a esse imóvel, ou seja, só depois que eu conseguir quitá-lo, usufruir, é que eu vou de fato ser feliz. Aí é complicado. Percebe que, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo a mim mesmo, eu não tenho permissão para ser feliz agora, porque eu ainda não alcancei aquele objeto. Entende? Na minha percepção, por exemplo, a minha felicidade está sempre projetada no futuro, ela está sempre distante de mim. Então há essa ideia de separatividade, eu estou sempre separado do meu objeto, daquilo que eu quero. Então, entre mim e o meu objeto, existe um vazio, e eu não posso ser feliz nesse vazio, porque eu ainda não tenho aquilo que eu digo querer. Daí se aplica muito bem a frase de Schopenhauer, né, que a vida é essa ânsia por querer e o tédio de possuir. Ou seja, depois que eu alcanço, a minha dopamina abaixa totalmente, drasticamente, e aí parece tédio, porque aquilo entra para minha rotina, e parece ser tedioso ter aquilo. Se torna totalmente comum. E o pior ainda, depois que você conquistou aquilo e tornou tedioso, você quer outra coisa agora para alcançar. Exatamente. Você é movido por mais uma coisa. E nunca é feliz, né? Exatamente. Pois é, e isso lembra também muito o que Nietzsche fala, cara, porque ele fala que nós não amamos o objeto final em si, mas sim o nosso sentimento que aquele objeto nos proporciona. Trará isso. Ele fala muito isso na questão de relacionamentos. Às vezes, se você ama alguém, você não ama aquela pessoa propriamente dita, você ama as sensações que ela te proporciona. E logo a gente pode fazer uma comparação
com essa questão do Schopenhauer, né, do Sim, ciclo sim. vicioso do desejo, Sim. que você não ama o objeto Em que você questão. quer ter, mas você ama o fato de querer ter aquele objeto. Por isso que vem a tristeza, né, e o tédio depois que você obtém aquilo e passa a querer mais, justamente por conta disso. Então, a gente percebe que isso é um vício, né, cara? Total, Sim, total. Esse sim. meio termo aí é um vício. Porque, igual a gente sempre, né, em outras conversas a gente já falou sobre, é tão legal quando você curte a jornada ao invés de ficar naquela ânsia de chegar no destino. Exatamente. É tão bom quando você vai viajar e de repente você observa a paisagem, contempla, né, um café quando você faz uma parada para tomar um café, quando você de repente para num local bonito para começar a tirar fotos, ou simplesmente para ficar contemplando a beleza daquela Tá no paisagem. estado de flor, né, Marcos? Isso. Agora, se a pessoa fica presa, não, eu preciso chegar logo lá na praia, né, que é o destino final da viagem. Semana tal, que vem eu tenho que fica fazer isso no complicado. trabalho. Pois Exatamente. é. E aí que entra a questão. Aí eu não sei se isso é uma ansiedade, né? Eu sei que é um vício, mas eu não sei se é um vício oriundo da ansiedade ou se tem algo mais que por detrás disso. Sim. O que neurocientificamente a gente pode falar sobre isso? Então, parte da ideia que eu tenho, da narrativa que eu estou seguindo, que muitas das vezes é ensinada, por isso que eu falei que tem uma influência social também, de que felicidade está atrelada à ideia da posse, da matéria, de ter para sentir. E isso é tão interessante que, pense comigo, se eu vou usar, inclusive, a analogia aqui do imóvel, tá? Financiei lá um apartamento. Se eu vou ficar 360 meses pagando aquilo, eu estou parcelando a minha felicidade. Porque a minha ideia é, depois que eu tenho a permissão, então, para sentir. Mas tudo que eu estou fazendo, todo esse sacrifício, ele é em prol a um sentimento. Chega a ser ridículo. Porque eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo, seja um relacionamento que eu quero, pessoas que dizem, por exemplo, quando eu tiver aquele relacionamento, quando eu tiver aquele casamento, quando eu tiver aquela casa, quando eu fizer essa viagem, é sempre o quando, está sempre no futuro, nunca está no aqui e no agora, e tudo que a gente tem é o aqui e agora. Inclusive o vício, ele só começa, você disse bem, com o fator ansiedade. Porque a ansiedade, ela me tira, ela detesta o momento presente. A ansiedade me tira do aqui e agora. Né? Uma pessoa está lá assistindo a um filme e o personagem simplesmente tira um cigarro e começa a fumar. Aquela imagem para o seu cérebro vai alarmar para ele, olha, você precisa fumar agora. Nasce o desejo naquele momento, e a pessoa vai lá e começa a fumar. Né? É totalmente inconsciente. Por que que no aqui e no agora você dissipa o vício? Porque no aqui e no agora você tem consciência para entender as motivações que giram em torno daquele vício. Mas na maioria das vezes é sempre mesmo no inconsciente, ou ele, tipo assim, conscientemente sabe que ele tá viciado naquilo e passa por cima, inconscientemente mesmo? Na verdade, devido à repetição. Tipo assim, não, vou fumar assim porque não dá nada pra mim, o que tem de mais tal? Sim. Eu não vou usar o termo só inconsciente, porque parece que a gente está tirando nosso da reta a responsabilidade. Mas quando eu falo inconsciente, é o quê? É igual dirigir. Você faz aquilo tantas vezes que se torna automático. Então, quando você está dirigindo, você usa um nível de consciência, mas você não está plenamente consciente. Nossa. Tanto que enquanto você dirige, você está pensando no que vai acontecer quando você chegar no seu destino ali. Ou no que você vai fazer no dia seguinte, enfim. É um nível de consciência que está percebendo ali. Ótimo exemplo. Não é? Que está percebendo ali, eu tenho que passar a marcha, eu tenho que frear, o sinal agora fechou, eu tenho que parar, enfim. É um nível de consciência, está ali. Outra parte está dispersa em que, nossa, chegar no meu trabalho, ter que fazer aquilo e tal. Uhum. Então, esse é um nível de consciência. Para o caso da pessoa que está em um vício, por exemplo, existe um nível de consciência que sabe que ela está pegando o cigarro, que ela está acendendo o cigarro, que ela está colocando na boca, que ela está fumando. Mas a outra parte está adormecida no que diz respeito às consequências daquilo para o corpo, para a saúde de modo geral. Essa parte, digamos que ela está no nível inconsciente, porque é como se a consequência desse ato
fosse amenizada, pelo menos no estado de percepção daquela pessoa. Agora, quando ela vê uma foto, por exemplo, inclusive no verso do maço de cigarro, ela vê aquela imagem lá, do pulmão todo em estado deplorável. Aí, naquele momento, ativa, opa, olha o que eu estou fazendo com a minha saúde, eu preciso prestar mais atenção. Mas como o vício já está alastrado, daqui a pouco essa imagem se dissipa e ela volta para o vício. Daí, a gente usa o termo inconsciência. É o que acontece nesses milissegundos antes de você fazer tal coisa. Também é a questão do prazer imediato, né, cara? A dopamina, né? E tipo assim, vai ter o prazer de fumar ali imediatamente e não se toca que ao longo prazo isso vai prejudicar a saúde dele. Exatamente. É como se essa percepção ela fosse assaltada pela ânsia, pelo desejo do vício, de modo que você não consegue ver as consequências no longo prazo, né? Uhum. Agora, agora, a pessoa que tem um vício, mas fala que não tem, e de 5 em 5 minutos olha a notificação de um telefone e fala que não é viciada em nada, por que isso acontece? A pessoa que tem vício, ela fala que não é viciada em nada. Por que a pessoa não se percebe como ela é? Sim, é porque ela acredita que aquilo é inofensivo. Entra para uma parte em que ela olha para aquilo, ela entende como inofensivo. Por isso que vai ter essas variações de vícios dentro do conceito do indivíduo ali. Uhum. Então, por exemplo, um vídeo em pornografia pode ser, de certa forma, prejudicial para a minha vida, mas o vício de pegar o celular a cada 5 segundos, não. Mas, na verdade, o vício é vício, porque o vício é um comportamento repetitivo, né? Uhum. Eu ouvi uma definição de vício uma vez que eu passei a concordar, né? Não sei se você também concorda, que é a seguinte, disseram que vício só é quando te atrapalha em executar as suas atividades no dia a dia, independente de qualquer coisa que seja, igual você citou pornografia. A gente sabe que ela faz você criar uma visão irreal do ato sexual, e isso você não vai encontrar aquilo na vida real porque tudo aquilo é artificial e tal. Sim. Né? Essa pessoa, que é um influenciador que eu ouvi falando isso, disse que, independente do que quer que seja, né, se aquilo, por mais que seja considerado socialmente ruim, mas aquilo não te atrapalha a fazer as suas atividades no dia a dia, não é considerado vício. Igual, por exemplo, a pornografia, se aquilo não está atrapalhando a pessoa fazer o que ela tem que fazer no dia a dia, não é, por exemplo, a questão lá do cigarro, se ela só, de repente, a cada 2 dias, ou uma vez só por dia, se aquilo não atrapalha ela, nem na saúde, se os check-ups estiverem dando ok, e não faz com que ela queira deixar de fazer algo por conta do cigarro, também não é vício, e por aí vai. Ou então tem a questão lá da bebida, final de semana, todo santo final de semana a pessoa bebendo, e por aí vai. Você acredita que nesse contexto, nesse apanhado, essa informação ela é verídica ou você tem alguma ressalva com relação a isso? Eu tenho ressalvas, e deixa eu pegar um gancho sobre o celular, que o Eterson falou, que está inteiramente ligado ao sistema de recompensa, porque quando eu pego o celular, o que minha mente está buscando? Uma distração, um prazer imediato para me tirar do tédio. Então, se a pessoa está estudando, ela está 100% focada ali no estudo, e ela tem esse impulso de pegar o celular, como a gente repete isso tantas vezes, de certa forma você não se percebe fazendo. Daí você vai diminuir, no caso, ou na percepção dessa pessoa, vai diminuir o nível, por exemplo, de afetação para ela. Então ela pode achar até inofensivo pegar o celular, não tem nada a ver, isso não é um vício. Eu tenho consciência, tenho percepção disso, mas não me atrapalha em nada. Só que ela está aqui conversando, interagindo com a pessoa, a mãozinha dela está indo lá no celular, está pegando o celular, porque é um instinto, é um impulso, tá? Agora, eu tenho ressalvas no que você falou, por quê? Tudo bem, eu posso dizer que vício em tal coisa não vai afetar a minha produtividade, mas não vai afetar em todas as áreas ou uma área específica, porque eu posso cometer o vício, por exemplo, da pornografia e conseguir trabalhar numa boa, e ficar imerso ali 12 horas trabalhando e não diminuir nada a minha produtividade. Mas e no relacionamento? Vou ter a mesma produtividade? Não. Entendeu? Então, por isso que eu tenho ressalvas. Nós somos seres humanos complexos. Então, para o outro consegue, numa boa. Mas para o outro, em uma outra área, vai afetar.
Agora, no que diz respeito ao vício, sendo o vício, embora a gente use esse termo, existe o vício bom e o vício ruim. Mas todo vício é, de certa forma, prejudicial, inclusive os que nós consideramos bons. Né? Vou colocar um exemplo de um vício bom. A pessoa que treina, vai à academia. O cérebro dela já entendeu que aquilo faz super bem para ela. É muito bom. Mas e quando esse vício de ir treinar o tempo todo, que a pessoa fica horas a fio na academia, todos os dias da semana, começa a afetar o relacionamento, outras áreas e outras questões da vida dela? Como que esse vício, que ao mesmo tempo que é tido como bom, prejudica uma certa área? Então, como que eu posso dosar isso, né? Exatamente, porque tem pessoas que acreditam que vícios bons são inofensivos, né? Mas não é. O próprio vício já carrega consigo uma palavra negativa, né? Que é algo ruim, que algo que traz prejuízos, né? Exatamente. Então tem que desmistificar isso urgente, né? O correto é a gente ter um equilíbrio de tudo. É sempre o equilíbrio, a gente sempre optar pelo equilíbrio. Eu amo ler, vamos supor que eu fico lá a vida toda lendo o tempo todo, 24 horas. Aí eu deixo de trabalhar, deixo de comer, deixo de fazer outras coisas, deixo de me relacionar, de me socializar com as pessoas. Então, até que ponto esse vício vai ser bom para mim? Então, acho que cabe pensar também nas consequências que o vício vai acarretar em todas as áreas da sua vida, não só numa área específica. Ok. Tem alguma pergunta do vício? A gente já pode falar da virtude agora. Não, e quando é aquele vício filha da puta de favela mesmo, que o cara vai comprar droga, vender droga e chega a ponto de roubar, matar, cometer crimes por conta desse vício. O que acontece na cabeça de um cara desse para ser tão, assim, tão forte a ponto de dele cometer atrocidades? Sim. Um vício é um aprendizado. Então, a depender do contexto em que essa pessoa está inserida, ela vai ter um tanto de estímulos ali, externos, que vão reforçar essa ideia, porque vai começar com uma ideia. Por exemplo, vamos colocar uma pessoa lá de uma favela, de uma região periférica, não que aconteça só nesses contextos, mas vamos começar por aí. Aí, vamos colocar uma criança, tá? Ela está recebendo esses estímulos o tempo todo, porque ela está visualizando isso. Às vezes de pessoas da própria família ou das pessoas ali daquela sociedade ali, daquele determinado grupo. Então, a pessoa está recebendo um tanto de estímulos que reforçam esse comportamento. Cabe uma certa influência, se a pessoa não tem essa autopercepção, então ela vai ser influenciada pelo ambiente. E dentro do que o cérebro desse indivíduo aprendeu, ele não vai separar o que é moral, o que não é. Ele vai ver o que é fácil. Aí a pessoa foi lá e cometeu o primeiro assalto, ela viu um resultado. Aquilo disparou, houve uma descarga química, neuroquímica, no cérebro dela. E naquele momento em que houve essa descarga química, a mente dela está associando todas aquelas imagens a essa sensação de bem-estar, ainda que seja totalmente prejudicial para a vida dela como um todo. Mas naquele momento é o que o cérebro está registrando, e o cérebro por si só ele não vai ficar, isso aqui é moral, isso aqui é ilícito. Não, ele vai pegar o que aquela pessoa interpreta e vai descarregar esses neurotransmissores que vai fazer a pessoa associar aquilo a algo que, de certa forma, poderia beneficiá-la, por exemplo. E aí ela vai cometer um outro assalto e mais outro, ela vai ter resultados que ela vai considerar serem bons, e por aí vai, até ela ficar, de fato, viciado nessa dinâmica, que é um exemplo muito bom disso é a série La Casa de Papel. Os personagens ali, eles não se viam fora daquela realidade. Tanto que se eles não tivessem mais planejando, por exemplo, não tivesse um plano, planejando um assalto, a vida deles se tornaria totalmente comum. Eles já não se viam mais fora daquilo. Entende? E é legal você citar essa série aí, que me lembrou de outra também, que é a Round Six. Sim. Do qual os personagens ali, eles queriam entrar apenas para ganhar uma grana, para pagar as dívidas, né? Os caras estavam com a corda no pescoço, aquela coisa toda. Às vezes de vícios, de apostas e tal. Só que
a questão virou um vício dos piores, porque a pessoa via que era uma atitude perigosa aceitar participar da próxima etapa. Né? E tanto que havia até a votação, eles não eram forçados a continuar, porém, democraticamente, se a maioria escolhesse continuar o jogo, que é um jogo mortal ali, o pessoal ia continuar. E as pessoas, mesmo correndo risco de vida, topavam em função do dinheiro, mas eu acredito que não só do dinheiro em si, mas da questão da dopamina, de você estar exposto a uma situação de risco, e também quando você vence essa situação de risco, o prazer que vem, não só o prazer no sentido hormonal, mas também de ganhar uma bolada em dinheiro a mais. E aí a gente vê muito isso na vida prática, né, do dia a dia. Parece que as pessoas o tempo todo, elas querem ter esse misto de sensações, né, Wagner? Perfeito. É interessante porque aí a gente já mexe diretamente com o sistema de dopamina. E dopamina não é só relacionado a prazer, ele é relacionado também à motivação. E é interessante que nesses casos, como você citou a série, por exemplo, a gente tem ali uma recompensa para os personagens, que é o dinheiro, e tem os desafios do jogo, e tem, no meio disso, nesse ínterim, a incerteza que estimula o vício. Toda pessoa que é extremamente viciada, ela recebe esse estímulo da incerteza. É a intermitência, o não saber. Por exemplo, pessoas que são viciadas em jogos, vamos colocar aí essas casas de cassino. Né? Igual o Wilton até brinca Tem casa de apostas e tem também lá, vamos colocar lá o cassino, tá? Uhum. É interessante que, o que acontece no cérebro da pessoa que ela está jogando ali? Ela é estimulada pela incerteza, é o não saber o que vai acontecer que te prende àquela situação. Nós temos inúmeros casos de cientistas que fizeram experimentos com ratinhos, né? Acendia a luzinha lá na gaiola, aí associava o acender da luz com alguma recompensa lá para o ratinho. Aí o que os cientistas faziam? Eles piscavam lá na gaiola a luzinha, e junto eles davam uma comida, uma água, enfim, alguma coisa para aquele ratinho para servir como estímulo. Só que tinha momentos que eles piscavam 50 vezes e dava lá a água, a comida, e piscava 50 vezes e não dava nada. Então, no cérebro do animal, ele ficava confuso, só que ao mesmo tempo aquilo gerava nele dopamina, pela intermitência, o não saber. E isso acontece também no cérebro de adultos que estão se relacionando. A paixão causa isso na pessoa, principalmente quando você está com um parceiro que ele é intermitente, você não sabe o que ele quer com você. Ora ele aparece, ora ele é instável. E isso dispara essa química no cérebro da pessoa, tornando-a viciada. E o famoso bipolar? Eu não diria bipolar, mas eu falo pessoas, inclusive, com traços narcisistas, por exemplo, que borderline também. E borderline, que eles tendem, por exemplo, eles são viciados na conquista. Depois que conquistou, a dopamina dele baixa. Aí ele precisa de quê? De uma outra conquista para elevar os níveis de dopamina de novo. Então ele vai procurando vítimas potencialmente fragilizadas emocionalmente ou muito carentes. Aí encontrou essa pessoa carente, o que ela quer? Ela quer amor. Aí encontra alguém que valida, que manda mensagem, que fala que ama. A pessoa fica, poxa, é isso que eu preciso, eu quero isso. Então ela se torna um alvo fácil na mão dessas pessoas. Só que esse que está fazendo esse tipo de manipulação, ele também tem um vício. E o vício dele é conquistar. Depois que ele conquista, os níveis de dopamina descem e ele precisa de uma outra vítima. Parte para a próxima. Exatamente, vai estimulando. E quanto mais ele faz isso, mais ele fica preso nessa corrente, porque os picos de dopamina, quando você hiperestimula o tempo todo, o dia todo, chega um momento que quanto mais você estimula, mais rápido eles descem e mais você sente falta. E isso acontece com mulheres também? Total. Na verdade é o que mais acontece. Mais é com mulheres. O mais acontece. Hoje, por exemplo, no meu trabalho eu recebo muito homens que passam por isso, mas a grande maioria são mulheres. E aí elas ficam assim, como assim a pessoa mandou mensagem ontem, falou que me ama, não sei o quê, e no dia seguinte... desapareceu. Sumiu, ficou 24 horas sem mandar mensagem. Isso no cérebro.
no cérebro da Exclusivo, pessoa as é uma mulheres estão loucura. passando o rodo e chutando a bunda dos caras. E tipo, e isso que você está falando aí, né, sobre essa parte do relacionamento e tal, a gente percebe que tem pessoas que ficam viciadas no outro, mesmo o outro sendo tóxico, né? Como, por exemplo, às vezes o cara é certinho, trabalhador e tal, só que aí esse cara, tipo, tenta conquistar a mulher, mima ela de várias formas, só que ele é colocado na friend zone. Ela não consegue ver ele como material para relacionamento. Sim. Em contrapartida, às vezes vê aquele cara que ignora, que dá sinais confusos, né, que proporciona fortes emoções para ela, no mesmo tempo que parece gostar muito dela, depois parece não gostar tanto assim. Parece que ela fica viciada nesse tipo de cara, nessa montanha-russa de emoções. Mesmo que ele não fala nada. E assim, como explicar isso, cara? Porque é meio surreal se você for parar para ver, porque de um lado tem o cara que está disposto a fazer tudo, um cara que tem excelentes virtudes, e tem o outro que tem um comportamento vicioso, porém proporciona essa oscilação de emoção e ela opta por esse tipo de cara. Sim. Do ponto de vista lógico, a gente pode até considerar, poxa, como que uma pessoa fica numa situação dessa? Mas aquilo ali é química pura. Só que é uma química que ela é disparada nessa pessoa específica, que ela já vem com esse padrão. Ela já tem esse padrão comportamental, em que, por exemplo, ela não se sentiu validada, não se sentiu amada, ela não teve esse acolhimento, esse aconchego afetivo, ela não recebeu amor dessa forma. E como que o cérebro dessa pessoa aprende que é amor? A insistência, a luta, eu tenho que conquistar. Afinal de contas, um cara desse, assim, que é difícil, se eu conquistar é porque eu sou incrível. Então ela acha que ela vai ter uma recompensa, né, para ela. Então é muito comum que essa pessoa que faz isso, ela já vem com um padrão comportamental em que ela reforça a ideia de que o amor é essa intermitência. É o outro sumir, às vezes aparece, fica semanas sem conversar, depois volta, porque na cabeça dela o amor é uma conquista. Ela, de fato, é assim que ela aprendeu na sua infância, talvez, e ela acaba, de certa forma, vivendo esse relacionamento, essa relação, acreditando que aquilo é amor. Mas, na verdade, aquilo ali é um vício que vai deixar ela cada vez mais viciada exatamente pela intermitência do outro, por não saber o que ele quer, hora ele aparece, hora não. E o não saber o que virá, por si só já é viciante. Isso é verdade. Né? E você falando isso, eu acabei tendo uma reflexão aqui agora. Tem gente que vê o amor como conquista, mas eu acredito que o mais saudável seria ver o amor como uma troca. Porque quando você enxerga ele como troca, parece que as coisas ficam mais leves, né? À medida que você investe o seu tempo, sua emoção na pessoa e tem essa reciprocidade, as coisas começam a fluir e andar de maneira bem natural. Agora, quando você vê como conquista, pressupõe-se que há um nível hierárquico. Tem o predador que vai conquistar e tem a presa. Sim. Então, o predador está tentando, a presa está se segurando para não ceder, e a partir do momento que a presa cede, aí aquilo já foi, o desejo já foi realizado. E soa meio estranho se a gente for olhar na linguagem simples do que é o amor, né? Agora, quando você vê como uma troca, parece que as coisas são mais belas. Exatamente. Né? Tipo, você está entregando e está recebendo de volta e ambos estão caminhando juntos. Sim. Seria mais saudável dessa maneira? Perfeito, perfeito. E essa ideia também é reforçada pela cultura, né? Pelo que a gente vê nos filmes, em novelas, que tem lá o mocinho que ele tem que enfrentar o dragão para salvar a princesa. Isso tudo está dentro do inconsciente coletivo que o Jung fala. Então essa ideia de amor é uma ideia de sofrimento. Eu tenho que sofrer até conquistar. Não é visto como uma troca, como algo leve. Então cabe mudar o conceito que eu tenho sobre amor. Eu tenho que reaprender de novo. Só que para isso eu tenho que deixar tudo que a cultura me ensinou até hoje, tudo que eu vi nos filmes, nas novelas, que eu tenho que enfrentar não sei quantos dragões, né? Subir a torre lá para salvar a mocinha, porque é o amor da minha vida. Até porque essas histórias, elas mostram os personagens, quando eles se unem, quando eles ficam juntos, como o fim da história. E aquilo ali deveria ser o começo. Exato. Né?
Então sempre as histórias vão acabar o felizes e ambos viveram felizes para sempre, porque os dois se juntaram, dando uma ideia de casamento, só que ali na verdade é o começo. E as pessoas pensam que é o fim, o casamento é o fim, né? Exatamente. Mas ali que é o começo do relacionamento. Não, pois é, total. Mano, na sua opinião, pergunta polêmica, hein? Ó. Na sua opinião, a indústria farmacêutica usa do fator neurociência e principalmente vício para lucrar? Ah, total. Total. Inclusive, eu gravei alguns vídeos falando desse assunto, não só denunciando a indústria farmacêutica, quanto também profissionais, precisamente os psiquiatras, né? Que eu costumo dizer que hoje as pessoas estão cada vez mais lotando filas dos consultórios psiquiatras para receber um carimbo de algum transtorno. Tem que ter um transtorno no currículo, né? E tem gente, inclusive, eu gravei um vídeo esse dia que ele já começa assim: quantos transtornos você tem? Porque parece ser comum hoje. E o mais curioso é que as pessoas hoje, elas se envaidecem quando elas recebem um transtorno para colocar no currículo. Parece que é uma honra falar assim, que eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, entende? Eu sei que tem pessoas que sofrem muito, que precisam de medicação, tá? Não desmerecendo essas pessoas, mas por outro lado tem uma geração de A a Z que de fato está usando disso, sabe? Está se escondendo atrás de um transtorno ou tentando justificar comportamentos, maus comportamentos como transtorno, por exemplo. Você vai ver lá uma criança que ela é mal educada, que ela é birrenta, que ela faz pirraça, porque às vezes falta de referência, falta de um posicionamento dos pais, e aí ela vai ser diagnosticada como alguém que tem um determinado transtorno, mas é só... Então as pessoas não estão se identificando só como um cachorro, como um animal, ou não. como um gênero, estão se identificando com TDAH, Sim, conta sim. própria, e etc. Sim. E isso fomenta, como você mesmo falou, isso fomenta muito a indústria, né, a venda assim, das indústrias farmacêuticas, porque acaba que quanto mais pessoas diagnosticadas recebendo ali um diagnóstico de algum transtorno, elas têm que se medicar para resolver, né? Seja lá TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, TDAH, enfim, depressão refratária, enfim, são vários hoje. E aí a pessoa vai precisar de um combo de medicação, todo um coquetel de medicação para tratar aquilo. Então isso só cresce ou faz crescer a indústria. E as pessoas viciam-se em remédios? Isso acontece também, o vício em Sim, remédios? total, porque são drogas, né? Não é à toa que as farmácias recebem o nome de drogaria, são drogas lícitas, né? E só que vicia da mesma forma, porque chega um momento que nem o próprio organismo ele vai conseguir mais reagir à medicação. Vai criando tolerância e Exatamente. requerendo cada vez mais doses mais altas para fazer efeito. E é daí que as pessoas se perdem. E eu estou batendo muito nessa tecla no tema saúde mental, que a medicação ela é importante, sim, mas o tratamento psico e emocional também é importante. Então não cabe a pessoa só partir para a medicação achando que vai resolver. Porque a pessoa acha que, tipo assim, beleza, eu tenho esse problema, vou tomar remédio. Mas Sim. eu não vou procurar um profissional para me tratar a minha emoção, porque senão vão falar que eu sou doido, Isso, eu sou louco, eu sou maluco. porque gera esse preconceito, né, em torno de fazer terapia. Existe dentro do senso comum ainda essa ideia de que vou fazer terapia porque eu sou doido, eu tenho problemas mentais. E não, a terapia ela é inclusive para ajudar o indivíduo no seu processo de autoconhecimento. A terapia é muito válida. E eu tenho uma pergunta polêmica também sobre essa questão aí das terapias, né? Muito se fala por aí que há uma indústria do atendimento psicológico. Eu digo isso no seguinte sentido: estão falando por aí que a psicologia ela virou meio que uma commodity, ou seja, um produto aí para vender, né? E os profissionais eles precisam de ter clientes e logo eles utilizam de artifícios para que aquele cliente se mantenha recebendo terapias. Tanto que
tem pessoas que fazem tratamento com psicólogo, anos a fio, né? E assim, aí muitas pessoas falam, não, a psicologia ela perdeu o seu propósito, hoje em dia ela virou apenas uma indústria como qualquer outra, ou seja, os profissionais só querem ter clientes, então eles não querem liberar o cliente de imediato, ele quer que o cliente fique fidelizado e logo continue girando aí o capitalismo, né? E aí eu queria ver contigo se você acredita que existe de fato essa indústria da terapia ou há muito exagero aí por trás? Não, existe. Inclusive, eu sou contra essa ideia, porque na minha abordagem, na minha forma de tratamento, quanto neuroterapeuta, por exemplo, é criar um protocolo para eu tirar a pessoa daquilo rápido, com um número específico de sessões em que eu sei que eu vou conseguir trabalhar aquelas questões específicas da pessoa em si, justamente para liberar ela rápido. Primeiro, que eu não estou preso àquela pessoa, porque nós somos 8 bilhões de pessoas, olha o tanto de gente que existe no mundo. Eu não preciso me prender, eu tenho que criar uma fidelização com esse cliente, e eu tenho que, inclusive, fomentar essa ideia de que ele está mal para ele ficar comigo anos a fio, fazendo tratamento. Chega um momento que perde o propósito. Às vezes há aquela transferência do paciente com o profissional em que a relação ali dele se torna uma mera amizade, um coleguismo, sabe, é implantado e perde, inclusive, o propósito, a essência. E é exatamente esse espaço que eu não gosto de criar. Eu prefiro trabalhar com um protocolo que eu vou, de fato, conseguir ajudar a pessoa, ainda que seja de forma temática, em um tema específico, mas em um número, em um protocolo que tem início, meio e fim. Pronto, você liberou. Até porque, como que eu vou tratar, por exemplo, uma questão, vamos supor, dependência emocional? Eu tenho pacientes de dependência emocional. Eu tenho pessoas que eu trato de dependência emocional. Só que essa dependência tem que acabar. Não quero que a pessoa fique 30 anos sofrendo de dependência emocional. Quanto mais rápido, melhor. Se possível, resolver aquilo ali em um mês no máximo. Pois é, e os profissionais deveriam pensar dessa forma, porque existe a propaganda boca a boca. Se você consegue resolver o problema daquela pessoa que está com dificuldade, logo, se ela se sentiu curada, digamos assim, com o seu atendimento, ela vai te indicar para outra pessoa que tem problema similar. Exato. Agora, quando ela está naquele loop infinito, o psicólogo só está cozinhando ela só para ganhar sessão atrás de sessão, poxa, chega uma hora que desgasta. Igual eu já tive atendimento com psicólogo que, assim, parecia que era monólogo, só eu falava, não havia intervenções estratégicas dos quais o psicólogo ele tem que fazer, e aquilo ficava chato e eu saía. Sim. Agora, por isso que eu gosto da psicanálise, né? Porque ela entra num ponto que vai resolver o seu problema específico, né? Sim. Da mesma forma que você, através de um profissional da neurociência, faz. Tem um problema para resolver? Tá, vamos pegar esse problema, vamos dissecar ele, cavar fundo e resolver. Pronto. Tem algum outro? Se não tem, tá liberado. Próximo. É assim que tem que ser. Então, eu acho que ficar cozinhando o paciente faz a mesma coisa que a indústria farmacêutica, que em grande parte das vezes, para a indústria farmacêutica é interessante você vender o paliativo do que a cura propriamente dita. Exatamente. Né? Igual eu sempre falo, com o nível de tecnologia que a gente tem, o avanço que teve aí ao longo das décadas, existe cura para um monte de doença, mas tem uma que gera muita rentabilidade para a indústria farmacêutica, que inclusive pessoas são misteriosamente desaparecidas quando tem uma espécie de cura, que é a questão da AIDS. Exatamente. Tipo, movimenta trilhões no mundo afora. A indústria farmacêutica, eu acredito, tá? Pode ser um achismo da minha parte, tal, mas é uma opinião que eu tenho. Eu acredito que já existe uma cura, total. Só que a indústria farmacêutica não quer dar o braço a torcer para não perder os bilhões, os trilhões mundo afora. Sim. Porque coquetel, a pessoa vai tomar aquilo pro resto da vida. Câncer também. Vai arregaçar o organismo da pessoa e, tipo, ela vai conseguir viver, não vai morrer, vai conseguir ter uma boa qualidade de vida, mas não vai se sentir curada e se algum dia ela parar de tomar, aí o problema acontece de fato, a imunidade vai abaixo de zero. Exatamente. Então, a minha crítica é essa. E várias pessoas, teve um caso aí há muito tempo atrás, um avião com médicos que supostamente
estariam com os protótipos da cura, Sim. e o avião caiu. É, Que do nada coincidência, caiu, gente. Filhos assim. da puta. Se não fossem esses caras e estiver mesmo essa cura e eles estiverem acobertando, é culpa deles da gente não ter o Fred Mercury vivo hoje. Renato Russo. entre Exatamente. outros. Exatamente, cara. Eu penso, faço desse pensamento meu, acredito realmente que exista sim a cura, mas acaba que trazer essa cura à tona é perder trilhões e trilhões. Isso é assustador, cara. Inclusive no Brasil, né? Vamos colocar aí o SUS. Muita medicação é gratuita. Só que a gente pode olhar, mas é gratuito. Então o que estariam ganhando? Claro que está ganhando, e muito com aquilo, porque eu preciso manter esse público, o Sistema Único de Saúde, no caso o SUS, vai fazer esse trabalho de manter essa medicação gratuita para as pessoas, mas quem que está entre muitas aspas, mas quem que está pagando essa medicação, entendeu? Então é rentável. Deve de ser certa mais forma. rentável ainda do que o que a gente vai lá e compra por conta própria, né? Porque Muito o governo mais. obrigatoriamente já gasta dinheiro. Porque precisa de um orçamento, né? Precisa de um orçamento para manter aquilo. E é nesse orçamento que vem um furo. Cara, mas isso que você falou também é assustador, né, cara? A pessoa vai lá procurar um diagnóstico. Diagnóstica a pessoa com problema, mesmo que ela não tenha o problema, para a pessoa ir lá e comprar remédio e a indústria farmacêutica enriquecer com isso. Imagina os problemas que isso não pode causar para a pessoa. Sim. Tomar o remédio sem precisar do remédio. Sem Muitas precisar. das vezes o remédio que você tem que tomar para a vida toda, como em caso de depressão ou algo do tipo. É assustador, cara. complicado. Exatamente. Como tem alguma maneira de você identificar se você realmente tem aquele problema, se você precisa tomar o remédio pela vida inteira? Então, Frequentar mais de um médico, talvez, sei lá? sim, eu acredito que tudo vai partir da autopercepção dessa pessoa, porque, vamos supor, a pessoa vai a um profissional, ela recebe só um diagnóstico, e ela já volta para casa com aquela sentença, entendeu? Agora, uma pessoa que ela não se conforma com aquele estado, por isso que isso parte desse movimento da pessoa mesmo, quando ela não se conforma com esse diagnóstico, é que ela vai procurar outro, e ela vai procurar outras possibilidades de sair daquilo ali. Né? Então, acredito muito que isso vai partir da autopercepção da pessoa. E ela consegue, de fato, mudar isso. Porque isso é uma resposta. O próprio corpo, o próprio organismo dela vai corresponder ao estado emocional daquele indivíduo. As suas células vão corresponder ao seu estado emocional. Se você diz, por exemplo, que não tem doença, tem até um caso famoso, isso na aula do curso de neurociência, quando eu estava fazendo, eu tive a oportunidade de ler sobre esse caso, que, por exemplo, médicos lá do século passado, eles estavam fazendo acompanhamento com uma moça, e ela tinha muita febre, dor de cabeça mesmo, intensa, dor de cabeça intensa, e a febre dela só passava com um determinado medicamento. E aí, em um dado momento, deram para ela água com uma outra substância lá, que não tem nada a ver com o medicamento. Essa moça tomou, acreditando fielmente que era o medicamento que ela precisava, e a febre passou na hora. Efeito placebo. Efeito placebo. Todo o organismo dela correspondeu à ideia que, a princípio, ela filtrou ali. E aí os cristãos chamam de milagre. O que a ciência ainda não explica. Porque a ciência ainda não explica. Então, o que aconteceu? A pessoa tomou aquilo, que era uma outra substância que não tinha nada a ver com a medicação, sentiu o alívio, a cura no corpo, e aí depois falaram para ela, pois é, mas você tomou isso aqui em vez disso. Aí como que explica? Mas houve a cura, aconteceu ali, né? Não só, cara. Dizem que existem muitos remédios que, se você parar para pesquisar, são placebo. É só comprimido de açúcar, não sei o quê, e você acreditando que é um remédio ali que vai curar alguma coisa. A indústria farmacêutica é assustadora. Assustadora. Eis aí o grande mistério da mente. Então, inclusive, dentro do que vocês abriram, pessoas diagnosticadas com o HIV, por exemplo, que tomam uma medicação. Inclusive, hoje, você vê pessoas que elas são consideradas soro positivo, mas o vírus ele é zerado a tal ponto da pessoa, é como se ela não tivesse o vírus, que é zerado com a medicação,
porque ela não transmite, Não né? transmite. Mas por que é zerado, mas não eliminado? Não faz muito sentido. A conta não fecha. Entende que não fecha? Aí eu zero o vírus a ponto da pessoa ter lá uma quantidade muito pequena, de modo que ela se torna intransmissível, mas eu não consigo eliminar, não fecha. Isso aqui vai dar um corte polêmico, tá? Não, com certeza. Não fecha. Então, assim, aí é mais fácil. Se eu me sinto ameaçado com uma determinada doença, quando surge a ameaça, essa ameaça por si só, ela já inibe a minha condição de raciocinar e pensar sobre aquilo. Então, por exemplo, eu chego no médico, no profissional que seja, ele me dá esse diagnóstico. Eu não estou nem pensando em outras possibilidades, que eu posso dar a volta por cima. Não, eu recebi o diagnóstico e eu estou com medo, porque o diagnóstico me trouxe medo. Então, eu vou corresponder àquele medo. Nesse momento, o meu organismo ele já está correspondendo ao medo. É como se as células recebessem uma orientação. É como se as células falassem assim, olha, a orientação que a gente tem agora é baixar toda a imunidade desse corpo para dar vazão à doença. Então, assim, é uma coisa bem complexa de se falar, mas eu tenho lá o meu pé no chão com algumas coisas, meus pezinhos atrás. E o que você está falando aí também da mente, como que ela tem esse poder transformador, aí entra muito também na questão das doenças psicossomáticas. Sim, sim. Né? Às vezes a pessoa ela começa a mancar, não sabe por quê, mas na verdade é uma coisa que começou na mente e tal. O que seriam essas doenças psicossomáticas e como que a pessoa pode tratá-la sobre ela? Sim, eu tenho muitos casos de pessoa com fibromialgia, por exemplo. Fibromialgia é uma doença emocional e está relacionado a você suprimir a sua emoção. Então, pessoas que sofrem de fibromialgia, por exemplo, que sentem dores no corpo, em várias partes do corpo, por exemplo, essa pessoa ela está silenciando a emoção dela e o corpo começa a gritar aquilo que a boca calou. Entende? Então, é muito comum em pessoas que sofrem de fibromialgia, por exemplo, elas, quando você vai investigar a vida da pessoa, são pessoas que elas dizem sim para todo mundo, não para si mesma, aguenta passar por muitas coisas caladas, sentem a necessidade de ajudar todo mundo, menos elas próprias. Então, é como se o corpo fosse colecionando cada comportamento, cada ação da pessoa e colocando pequenos pesos ao longo do corpo. O corpo está gritando aquilo que a pessoa não consegue expressar em palavras, não consegue mais falar. E é o caso também de outras doenças psicossomáticas, né? Porque começou na psique, no meu psiquismo. E aí o corpo, ele vai interpretar aquilo, ele vai armazenar em uma determinada parte do corpo uma dor específica. Quando a gente faz um reprocessamento somático, por exemplo, em que você vai analisar o estado emocional da pessoa e depois perguntar para ela se, enquanto ela fala aquilo, ela sente algum desconforto em uma determinada parte do corpo, isso se chama reprocessamento somático, essa pessoa, às vezes, ela vai relatar, enquanto eu estava falando isso, eu senti uma dor aqui na garganta, que está relacionado à voz silenciada, questões não confessadas, questões que não fala, porque o corpo fala o tempo todo e ele está gritando aquilo que a gente acha que está escondendo. Por isso que a gente não esconde nada. Que coisa, hein, cara. E é incrível quando a gente para pensar nisso, né? Como que existe uma simbiose entre corpo e mente, né? Porque às vezes a gente tem muito aquela mania de separar, né? Acho que o corpo é uma coisa totalmente à parte, a mente é outra, só que na verdade parece que eles comungam de algo em comum, né? Eu acredito nessa teoria de existencial de corpo, mente e espírito, só que eu acredito que tanto o corpo como a mente, eles são uno quando a gente leva em consideração o espírito. Sim, o espírito, no meu ver, é como se fosse a fusão de ambos. Unifica, né? Exatamente, Sim. Porque, querendo ou não, é a nossa representação, né? Exatamente. Apesar de eu não ter religião, mas eu tenho a crença de que nós somos seres espirituais, que estamos aqui apenas de passagem para aprender algo, né? Acredito também no mistério, igual muitas religiões.
fazem questão de querer explicar esse mistério. Eu já tenho os pés no chão, penso, não, eu acho que se é mistério, não tem que explicar. O que tem depois da morte, não sabemos e não saberemos, ninguém volta para contar. Exatamente. Então vamos deixar o mistério como mistério e viver o agora como agora, e embora existam nossas crenças, vamos viver conforme as nossas crenças, né, e deixar o mistério à parte. Então, eu prefiro ter essa visão de mundo e acreditar exatamente nessa questão que você falou, né, de como a mente pode exercer uma comunhão com o corpo e vice-versa, porque faz todo sentido, né? Sim, todo sentido. Tem, inclusive, duas correntes filosóficas que discutem isso. Essa questão de cérebro-mente, será que a mente é de fato um produto do cérebro? Ou será que são separados, né? E a gente tem, por exemplo, o monismo e o dualismo, que são duas correntes filosóficas. O monismo defende a ideia de que cérebro e mente está interligado, né? Coexistem uma coisa só, como se de fato a mente fosse um produto do cérebro, e ao passo que o dualismo, ele acredita que a mente é uma coisa e o cérebro é outra. E eu gosto também, apesar de eu gostar das duas ideias, o dualismo, por outro lado, a gente pode até usar uma metáfora aqui para explicar isso, que seria, pense no indivíduo dentro do seu carro, do seu veículo, tá? Suponhamos que o carro seja de fato o cérebro. E aí a gente tem aquela ideia de que o carro então é só uma ferramenta que ele me ajuda a chegar nos lugares que eu quero, tá? Só que o indivíduo ali dentro do carro, vamos supor que o carro ele trava com você lá dentro. Você está lá dentro do carro. E suponhamos que o vidro é fumê, ninguém de fora consegue enxergar lá dentro e você está totalmente preso ali dentro desse carro. Só que você não é o carro, correto? Então, por mais que você não consiga fazer muitas coisas ali dentro do carro, você consegue pelo menos pensar, raciocinar. Poxa, estou preso dentro do carro, o que eu vou fazer agora? Então, o nível de consciência está ali, dentro dessa ferramenta chamada carro. Por isso que eu gosto da ideia do dualismo, porque ele vai mostrar que existe a ferramenta cérebro, o qual eu opero, eu faço o carro me levar para onde que eu quero. Ele precisa da minha mente, a menos que ele seja automático, né? Mas até então ele precisa de mim para operá-lo, para me levar aonde eu quero. Mas também, por outro lado, sem a pessoa ali dentro, no caso, o carro, ele tem as suas funções mecânicas ali. É como se ele existisse ou funcionasse ainda que não tivesse a pessoa ali dentro. Mas é só uma ideia para a gente entender um pouquinho dessa corrente do dualismo, por outro lado, que defende a ideia de que nós também, que o cérebro pode ser de fato uma coisa e a mente outra coisa, mas ambos funcionam juntos. Exato. O condutor vai precisar do carro para levá-lo e o carro vai precisar do condutor para dirigi-lo. É engraçado que essa visão do monismo, os budistas, eles têm muito isso, né? Inclusive o Rafael, lembra? Até que teve um podcast, acabou o podcast, teve um outro podcast em off, ele defende muito essa questão da unicidade, né? O dualismo, ele não é muito crente nessa corrente, não, e aí eu tendo mais a olhar pelo lado do dualismo e ele não. Aí foi um debate interessante nessa questão aí, porque, querendo ou não, existe essas partes, né? Mas, querendo ou não, ambas têm um fundamento que se complementam, se a gente for parar para olhar, né? Sim, e eu gostei disso que você falou minutos atrás, sobre o espírito unificar as duas coisas. É como se juntasse as duas coisas e funcionassem uma tríade perfeita, né? Porque sem o espírito ou consciência, vai saber, né? É bem complexo ainda para a ciência, inclusive, esses assuntos da consciência, mas é como que sem o espírito não fizesse muito sentido, inclusive pessoas, por exemplo, que estão em coma. Poxa, se fosse só a consciência ela transitasse, não dependesse também do corpo, o que acontece então com uma pessoa que está em coma? Existe um nível de consciência ali, a pessoa percebe, não percebe, né? Pois é uma loucura. Então é bem complexo isso.
Mais alguma aí, Wilton? Só complementando, eu acredito que, como algumas pessoas acreditam, de algumas religiões ou de, como vou dizer, sociedades secretas ou algo assim, que já ouvi falar, que esse consciente que temos na nossa cabeça, acima do nosso pensamento, que é moldado por tudo que a gente viveu até o dia de hoje e aprendeu, é como se a gente fosse como um pendrive em branco que foi aprendendo a gente é quem é hoje por causa disso. Por cima sempre tem um observador Sim, sim. acima de tudo que a gente pensa. Eu já reparei também. Para mim é como se isso fosse Deus, como se isso fosse o todo. Quando em algumas religiões diz que Deus está em todo lugar, observando tudo, está em todos nós. Sim, sim. Eu vendo você, você me vendo. O inconsciente coletivo, como Carl Jung dizia, né? Sim. Se Deus existe, para mim, está mais próximo de que seja isso, né? Que se um dia a gente partir dessa para melhor, não deixaremos de existir, né? Sim. Somos parte de tudo. Exatamente. E se a consciência, por exemplo, ela não é algo material, o que não é matéria não pode morrer. O que Boa. não se vê, o invisível, tem como o invisível morrer? Eu acredito que ele se transforma. Então, o que pode morrer? Só o que é material. O corpo padece, né? Mas se nós não somos o corpo, o que somos? Somos esse espírito ou essa consciência, por exemplo, e ela se transforma, porque ela não é material. Então, acho que cabe olhar para esses pontos também, sabe? Bacana Legal. demais. Cara, papo excelente. Nossa, superou total as expectativas, né, Will? Muito bom. Né? Infelizmente chegou ao demais. fim aqui. E assim, antes da gente fechar aí com chave de ouro, queria que você desse um recado para a galera, olhando para aquela câmera de lá, né? Visto que esse vídeo, enquanto existir YouTube, que acredito que vai existir aí por muito tempo, ou mesmo se o YouTube acabar, com certeza alguém já pode fazer backup desse vídeo e postar em outra plataforma, e vai ficar para a posteridade, né? Suponhamos que a pessoa daqui a 100 anos vai te ver assistindo esse vídeo agora, você, nem eu, nem ele estaremos aqui. O que você diria para essa pessoa olhando para aquela câmera? Perfeito, então, galera. O que eu diria para vocês, o que eu direi a vocês nesse momento é, inclusive, uma frase que é para mim uma filosofia de vida, que diz o seguinte: até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, torne-se consciente dos seus padrões inconscientes, tá? Tudo tem um porquê, tudo tem uma resposta. Então, analise. Não vai achando que isso é normal, que é natural, e simplesmente continuar repetindo padrões, ciclos destrutivos e fazendo do seu agora um futuro caótico. Então, torne-se consciente dos seus padrões inconscientes e mude a sua vida. E o seu TikTok, passa para a galera as suas redes sociais. Sim, no TikTok você vai me encontrar como Wagner Gaspar. No Instagram também eu estou fazendo uma extensão do meu trabalho lá. E lá no meu perfil do TikTok vocês terão o meu contato, links lá para entrar em contato comigo, para atendimento de terapia, mentoria, enfim. É só me procurar lá. Cara, perfeito. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Agora eu vou pedir para você escolher uma música para a gente postar amanhã no Instagram com a foto que vamos tirar daqui a pouco. Cara, eu sou ruim de música, deixa eu ver aqui. Não, o gosto dele é refinado, é música clássica pra cima. Que isso. Não, mas eu gosto de umas coisas assim, às vezes que tá rolando aí na atualidade. Mas eu gosto muito de internacional, eu gosto muito do Bruno Mars. Pode falar o nome da eu música. não vou saber falar o nome das músicas dele, mas só tocando aí na playlist para eu saber. Posso pesquisar aqui? Pode, ué. Bruno Mars. É boa pedida, né? Ele é bom. Ele tocou recentemente aqui em BH, né? Ele é um Michael Jackson. Ele tocou em BH? externo, né? Tocou. Em BH tem 2 ou 3 meses. Caramba. Eu vi que o sósia dele teve aqui. Rodando aí, mas ele tocou. Ó, que massa. Deixa eu ver, que tem uma que eu amo dele, gente, que quando eu tô lá em casa, deixa eu ver qual que é. Uhum. Enquanto ele está olhando aí, galera, quem não se inscreveu, já deixa a inscrição aí, já deixa o seu like para fortalecer. Tem muito vídeo aqui no canal que a gente fala também sobre mente e comportamento humano, né? Deem uma olhada aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Inclusive os 2 episódios anteriores que o Wagner participou. Em um deles nós falamos sobre a neurociência de um modo geral, sem entrar tanto no detalhe de um tema igual foi o de hoje em relação a vícios.
e teve um que falamos só de literatura, falamos de livros, da importância da leitura, aquela coisa toda. Então são 2 episódios, além desse, extremamente importantes aí e legais demais da conta, né, Wilton? Exatamente. Também é importante, né, se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, porque semana que vem teremos mais um episódio especial aí para vocês. Amanhã estaremos divulgando quem será o próximo divulgado. O próximo convidado. E divulgado também, né? Não tá errado. Errado não tá. Enfim, é importante que estejam acompanhando os stories lá do nosso Instagram, que a gente vai estar postando por lá. Exatamente. E aí, achou a Gente, música? cadê a música? Não, qualquer coisa depois você fala pra gente a música. Manda aí. pra gente. Quem quer saber Só- quem é a música vai ter que seguir no Instagram e ver a foto lá amanhã. Exatamente. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, Obrigado, Wagner. gente. Eu que Valeu, né? agradeço aí pela... Agradeço aí a galera que ficou com a gente até o fim. Nos vemos na próxima sexta-feira. Tamo junto e Obrigado, até mais, galera. galera. Muito bom.